Eu sou o ministro Elias Souza de Jesus. O tema que eu vou abordar é os falsos profetas, né? Nós vamos falar um pouco, vou ler alguns versículos sobre os falsos profetas, já desde o Antigo Testamento, né? Vou ler primeiro Deuteronômio 18:22, que diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Outro aqui está falando, né, que profeta que fala e tal, não acontece, já desde o Velho Testamento que tinha esses questionamentos, né? E hoje também é a mesma coisa, tem muita gente que profetiza muitas coisas, não acontece, e às vezes profetiza, acontece de forma contrária, de forma que não tem nada a ver. Tem muitas profecias aí que foi dita aí por homens até de renomes, né? Se você pesquisar na internet você vai ver que disseram coisas que depois aconteceu totalmente contrária. Aí seria o Criador mentido, ou seria o espírito enganador, ou aquele homem ou aquela mulher, ela criou a profecia. Porque existe aquelas pessoas que são que é falso profeta, daqueles que o espírito do mal, o espírito do engano falou para ele profetizar, e outros criaram profecia. Alguma coisa falou com ele, inspirou ele, falou, algum espírito maligno falou, e outras pessoas criam profecias. Isso acontece desde o Velho Testamento. Vamos lá. Jeremias capítulo 23, versículo 18, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido à palavra dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Pronto, tem pessoas que têm visões do coração, né? Aquelas pessoas que têm ilusões na sua mente, de que uma voz falou, de que até mesmo ele vê coisas que não viu, alguma coisa psicológica, até o próprio inimigo também, né, mexe com a mente daquela pessoa, e a pessoa, o próprio Criador, o Altíssimo, está aqui advertindo para a gente não dar ouvido a esses tipos de profeta, né, que profetizam vaidades, ou seja, coisas vão da visão do seu coração, daquilo que ele viu no seu coração, não da parte do Senhor, não da parte do Criador. Vamos observar mais aqui se nós temos mais alguma coisa relacionada ao profeta. Temos aqui Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O próprio Salvador, ele falando no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 24, ele fala que surgirão, né? Ele estava falando que surgirão, tá? Uma profecia que surgirão falsos cristos e falsos profetas, falsos messias, os falsos salvadores. Nós vemos aí muitos tipos de Cristo no longo da história se apresentando como é o Salvador, como é o Messias, como é o ungido de Deus, né? E fora os falsos profetas. Como nós estamos falando do falso profeta, depois nós vamos falar dos falsos cristos. Mas como o assunto é os falsos profetas, observe que se o Salvador das nossas almas, ele disse que surgiriam falsos profetas, já houve no Antigo Testamento, e ele estava falando que ainda surgiriam falsos profetas. Veja que esses profetas que ele está falando é o profeta consagrado, não é o metido a falso profeta, não. É o profeta consagrado por um espírito imundo, pelo príncipe das trevas, pelo mal. O profeta consagrado, dedicado ao inimigo, aquele que o inimigo levantou, chamou, escolheu, preparou, é necessário que ele faça sinais e prodígios. Prodígio é semelhante a milagre. Você vê lá no Egito, né, no livro de Êxodo, quando Moisés lançou a vara, transformou uma cobra, os magos de Faraó foram lá, pelo poder das trevas, pelo poder do inimigo, permissão do Altíssimo, Todo-Poderoso, mas se repetiram 3 milagres ali. O inimigo, o diabo, Satanás, como a gente conhece, tem poder de fazer tudo quanto Deus faz, bem parecido mesmo, basta Deus permitir, como permitiu lá no Egito. Então, se o próprio Salvador está dizendo que eles farão sinais e prodígios de forma tão extraordinária, que
até os escolhidos podem se enganar. Nós vemos hoje, né, algumas denominações eclesiásticas acontecendo alguns sinais e prodígios, curas, que o que eu tenho a dizer sobre essas curas, algumas curas acontecendo por aí, que tem coisas que é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Salvador da nossa alma realizando milagres, curas divinas. Mas tem lugares que são espíritos de enfermidade. Nós vimos ali em algumas passagens dos evangelhos que um rapaz estava mudo, e depois que expulsou o espírito imundo, o rapaz começou a falar, né? Parece que tem um surdo também, né? Começou a ouvir, não me lembro bem. Mas note que existe espírito de enfermidade que até dá um diagnóstico na medicina, faz o exame e parece que se vê lá um tumor, se vê lá um caroço, se vê lá uma mancha, e aquilo ali é tudo metafísico, não é nada físico. E ali os inimigos enganam, você vê que é enganador. Aí as pessoas estão sentindo algo. Por isso que a denominação falsa, a denominação do falso profeta, as pessoas que vão para lá vão com espírito de enfermidade, porque uma doença natural, que não é um demônio na vida de uma pessoa atuando na área da saúde, é só o Salvador de nossas almas que tem poder de curar aquela doença. Mas quando é um espírito de enfermidade, tanto o Salvador tem poder de expulsar o espírito e a pessoa ficar curada, quanto também o próprio inimigo. Eles fazem que nem faz lá nos trabalhos de Umbanda, que as pessoas vão lá, fazem o espírito, né? A pessoa está doente, faz um trabalho lá. A mesma coisa em algumas denominações eclesiásticas. O que acontece em muitos lugares é sinais e prodígios, não milagre da parte do Salvador. Acontece muito isso, né? E nós lemos, depois eu vou falar sobre isso também pessoalmente, né? Sobre as denominações que a gente dá para perceber que não é milagre do Altíssimo, não é cura divina verdadeira, mas são espíritos de enfermidade e aqueles xamãs que estão lá, né? Não vou falar aqui os nomes da denominação nem das lideranças, mas pessoalmente no seminário teológico falando sobre esses assuntos, nós vamos falar sobre isso. Temos também aqui, vamos ver outro versículo aqui, sobre falsos profetas. Pronto. Segundo Pedro capítulo 2 versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. Então, note que o apóstolo Pedro ele já estava profetizando, ele já estava falando que houve, né? Como também iria haver ainda falsos profetas, falsos doutores. Mas não vou falar sobre falsos doutores agora, só no próximo vídeo. Sobre falsos profetas, veja. Introduzirão heresia encoberta, quer dizer, doutrina contrária, doutrina mentirosa, doutrina que o Salvador não deixou, que os apóstolos não ensinou. Encobertamente é aquilo que você coloca 90% de verdade e coloca um pinguinho de heresia no meio, encoberta. Empurra a verdade e as pessoas veem aquele homem pregando, aquele profeta profetizando meio mundo de verdade, e que no meio ele bota uma mentira pelo meio e as pessoas comem. Por falta de conhecimento, né? Está lá escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, tem sido destruído espiritualmente, psicologicamente e moralmente, né? O povo tem se corrompido muito devido aos falsos profetas pregarem e profetizarem um monte de mentira. E a heresia juntamente tem falso profeta que ele é um grande doutor, às vezes é bacharel até em teologia, e eles aproveitam por inspiração do inimigo, por maldade da parte do diabo, de Satanás, introduz, né? Se as escrituras estão falando isso, se as escrituras sagradas estão falando isso, o apóstolo Pedro, por inspiração do Espírito Santo, deixou isso escrito. Exatamente, já houve, está vendo e haveria, e está vendo nos dias de hoje exatamente falso profeta que engana muito. Também tem aqui segundo Pedro, vamos lá, você vê que ainda tem no mesmo capítulo 2, fala, e por avareza farão de vós negócio, fala com palavras fingidas. Vê, temos que fingir, né, que aquilo ali é verdade para as pessoas, né? Finge, pega até versículo bíblico que parece que tem a ver com aquilo ali, versículo bíblico isolado, entendeu? Finge, e observe que eles farão de vós negócio, vão ganhar dinheiro em cima de muita gente com suas palavras fingidas, né?
por avareza, ou seja, amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, eles vão fazer de vós negócio. Agora, para eles fazerem de negócio, eles precisam usar palavras enganadoras, agora de forma fingida, né? Fingir, pegar uma mentira e fingir que é verdade. Eu vou explicar muito isso no seminário também, como é que essas pessoas fazem isso. Terminou aqui os versículos que fala concernente ao falso profeta. E tem muitas pessoas que se comportam como falso profeta devido às profecias que tem dado no meio da igreja, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. Então, muito cuidado, que muitas vezes o seu líder religioso da sua denominação é um falso profeta e você ainda não percebeu. Tome muito cuidado com o irmão que você anda, com a irmã que você anda, com a profecia que você ouve, porque muitas vezes você está fazendo parte de uma denominação, uma igreja, de um falso profeta consagrado, e você não percebeu porque você não quer examinar as escrituras, você não quer aprender. Então, se você vir para esse seminário de teologia da igreja, não, seminário teológico da reforma contemporânea da igreja, do projeto Esdras e Neemias, se você vai aprender muita coisa, e você pode até conseguir ver se realmente o seu líder religioso, né, da sua denominação que você faz parte, ou que você é obreiro lá, se realmente é um falso profeta ou não. Vai dar para perceber no decorrer do seminário, que eu vou explicando como é o comportamento do falso profeta, o que eles aplicam, o que não aplicam, o que ensina, o que não ensina, o que profetiza, o que não profetiza. Vocês vão exatamente aprender muito sobre essas questões do falso profeta. E existe muito, né? Já deu para perceber alguns de grande igreja histórica, de igreja de porte grande, porte médio, até de porte pequeno. Eu tenho percebido, né? Porque muitos são só hereges, pregam algumas heresias, outros são falsos profetas, falsas profetizas mesmo. Pregam um evangelho distorcido, pregam um evangelho cheio de inovação, cheio de modismo, entendeu? Ensinam a doutrina contrária, um monte de heresia. O falso profeta, ele traz apostasia, entendeu? Traz a idolatria gospel, traz a feitiçaria, tudo de forma que parece que é Deus purinho, parece que o Altíssimo está ali, o Espírito Santo está operando. Muitas vezes ele é um falso profeta. Todo falso profeta, ele tem falsos espíritos, né? E a maioria são falsos doutores. Vamos falar no próximo vídeo agora concernente aos falsos doutores, falsos mestres, a vocês saber que existem pessoas também que ensinam, são doutores em teologia, professores de escola dominical, que são um monte de doutores falsos. No próximo vídeo, compartilhe, se inscreva, compartilhe para outras pessoas, se inscreva no nosso canal e entre em contato comigo para nós aprender um pouco mais sobre os falsos profetas, dentro e fora das escrituras sagradas. E você vai ver se você é um falso profeta, ou se você não é um falso profeta, mas se comporta como um falso profeta, ou uma falsa profetiza. Se lá onde você está fazendo parte, se o seu pastor, se o seu apóstolo, seu líder religioso em si é um falso profeta ou não.